pessoal, tudo bem? Aqui o Fred Alecrim, mais um episódio do Varejo Cast. Hoje o episódio está muito massa, porque eu tenho um convidado e uma convidada. A convidada, ela já esteve aqui no Varejo Cast e o convidado está estreando hoje. Com vocês, nossa convidada, Valéria. Tudo bom, Valéria? Tudo bom, Fred? Eu sou Valéria Rezende, fonoaudióloga e atuo na área de voz, comunicação, expressividade. A minha missão é ajudar você a vencer os desafios vocais e comunicativos. Valéria é uma pessoa muito bacana, que eu sou muito fã. Além disso, claro, né? Além de ser muito gente boa, é muito competente e vai nos ajudar no tema de hoje, que também tem a ver com o nosso outro convidado, o grande Sérgio, da Vox2U. Tudo bom, Sérgio? Salve, salve, Fred. Salve, galera. Aqui quem fala é o Sérgio, da Vox2U, Escola de Oratória e Comunicação. Eu acredito piamente que as pessoas têm um potencial, uma capacidade de realizar mais do que eventualmente estejam realizando hoje. E esse gap entre o potencial de realizar e o que de fato a pessoa está realizando, muitas vezes está associado a uma ineficiência na comunicação. E a Vox2U trabalha para dar voz às pessoas, para se comunicarem com mais clareza, convicção, associando coisas positivas e não negativas à sua imagem pela forma como se expressa. Pô, que bacana. Então nós temos uma fono e nós temos Sérgio da Vox2U. Então vocês já juntaram as peças e sabem que o episódio de hoje a gente vai falar sobre comunicação. E neste episódio especificamente, a gente vai falar da voz como um meio de expressar não só a sua mensagem, mas quem você é. Então se liga aí que vai ser muito massa. Você está ouvindo Varejo Cast com Fred Alecrim. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, hoje vamos falar desta ferramenta tão importante em algo que é tão necessário para quem vende, para quem trabalha, para quem precisa viver um relacionamento cada vez melhor, seja com amigos, família, colegas de trabalho, líderes e liderados. Eu estou falando da comunicação. E quando a gente fala de comunicação, a voz é uma das ferramentas. Sérgio, hoje a gente está aqui, né, para falar um pouquinho com essa especialista da voz, a Val. Daqui a pouco ela vai falar um pouquinho aí sobre o trabalho dela, mas primeiro, fala aí um pouquinho, amigo, do que é a Vox2U. Novamente, um prazer estar aqui com você. E como você foi bem assertivo aí, quem vende, quem trabalha, quer se relacionar melhor, qualquer pessoa precisa de uma comunicação mais efetiva, uma comunicação assertiva. Se a gente parar para pensar, a maioria dos nossos problemas, eles são causados e também podem ser resolvidos através de uma boa conversa, de uma boa comunicação. Conquistar ou perder uma oportunidade de emprego, conquistar ou perder um bom candidato na hora que você vai expor para ele ali a oportunidade de trabalho que você está oferecendo como um empreendedor, guarda uma relação direta com essa capacidade de se comunicar bem, passando confiança, credibilidade, e a voz é um desses recursos. Por isso eu estou ansioso aqui também para bater essa bola com a Valéria, para a gente fechar esse circuito aí da oratória, trazendo esse pilar da comunicação, sobre a ótica da fonoaudiologia. Bacana, bacana, Sérgio. Então, antes de você começar aí as perguntas, Valéria, fala rapidamente aí um pouquinho sobre a tua trajetória. Você que mora num dos lugares que eu mais amo nesta vida, que é a Bahia, né? Morei em Salvador 10 anos, quem mora aí sabe como é bacana essa energia que a gente recebe em Salvador, na Bahia. Então, um abraço aí para todo mundo da Bahia que está nos ouvindo. Bom, Fred, eu sou apaixonada pela Bahia. Sou mineira. Eu vim para cá inicialmente para ficar um ano estudando e trabalhando, porque eu queria trabalhar com o trio elétrico, a comunicação de alta performance aqui, com os cantores. Eu já trabalhava em Minas, mas eu quis sentir de perto, porque o que acontece aqui não acontece em nenhum outro lugar do planeta. O carnaval aqui é realmente uma ópera elevada à máxima potência aí do canto. E inicialmente era um ano, mas já tem 12 anos aqui. Me apaixonei em Salvador e aqui eu continuei. Então, é minha grande paixão lidar com profissionais de alta performance. Tanto os cantores como professores, palestrantes, todo profissional que utiliza a voz como ferramenta de trabalho e precisa manter a excelência do início ao fim. O que é essa excelência? É começar o carnaval com a voz lá em cima e terminar com a voz lá em cima também. Então essa é a alta performance que a gente busca cuidar, a saúde vocal, o preparo, enfim. Minha grande paixão
e é uma área que eu vejo cada vez crescendo mais e me encantando mais ainda. Eu também, como bom mineiro, conterrâneo aí de Valéria, saldo a galera aí da minha terra, assim como a galera da minha terra atual, que é Natal. Um abraço aí para todo mundo desses estados, dessa cidade que nos ouve. Valéria, na Vox2U, nós temos atualmente mais de 250 alunos aqui na Vox2U Natal, a maioria deles médicos, empresários. Alguns já aventuram aí no mundo das palestras, produzem conteúdo digitais, e trouxe aqui algumas perguntas que a gente recebe na Vox, que eu queria ver seu ponto de vista a respeito desses temas. A primeira é a seguinte: muita gente não gosta da própria voz. Existe o conceito de voz boa, voz ruim, voz bonita, voz feia? O que você pode trazer a respeito disso? Ótima pergunta, Sérgio, ótima pergunta. Bom, esses conceitos, geralmente, a gente tem que buscar de onde eles vêm. Se é o outro que está rotulando a voz como boa, bonita ou feia, ou a própria pessoa. Essa queixa é muito comum das pessoas falarem que não gostam do som da própria voz. E aí eu convido sempre para aquele exercício de autoconhecimento. Voz é autoconhecimento, é percepção, é descobrir como é a sua voz. De fato, a gente escuta uma sobreposição, que é o ruído que ouvimos pelo ar, que chega aos nossos ouvidos quando a gente fala, e o nosso ruído interno. A voz é produzida, a gente também tem a nossa estrutura óssea que por dentro vai reverberar esse som. Então há uma sobreposição, é esse o som que a gente escuta quando fala. E quando algum meio grava a nossa voz, seja por áudio, WhatsApp, câmera, né, vídeo, a gente acaba escutando somente aquela parte que é a parte externa. Então, costumamos, nossa, mas minha voz é tão diferente, eu não gosto. Para quem não gosta, a minha dica é essa, de escutar mais, se observar mais. Quanto mais praticar, eu sempre acredito na prática como o caminho para a gente alcançar tudo que a gente procura, e praticar, se ouvir mais. Hoje em dia os recursos são incríveis. Então, o WhatsApp está aí, tem várias plataformas. Se escutar mais para identificar. E aí perceber o que de fato, peraí, eu acho que minha voz, o que é uma voz feia ou que você não gosta? É uma voz que às vezes é nasal? Será que eu acho que a minha voz é muito nasal? Como eu posso trabalhar isso? Será que minha voz, ela tá um pouco rouca? E às vezes o rouco, ele é confundido como charmoso, mas não é. E observar, falo baixo demais? Falo alto demais? Então, às vezes, é interessante buscar nesse conceito do bonito ou do feio, o que é que tem por trás? Qual característica tem por trás, e que é sim possível trabalhar, ajustar, de forma que a sua voz possa te representar. Todos nós merecemos uma voz que nos represente, para a gente passar a nossa mensagem da melhor forma e com a maior assertividade, né? A comunicação está em tudo. Fantástico, Valéria, fantástico. Valéria, a gente recebe muito a queixa de minha voz é fina, ela é estridente. Tem algum exercício específico para um engrossar de voz? Muita gente brinca, fala assim, eu quero ter a voz como você, Sérgio. E é muito engraçado isso que você falou da sobreposição, porque, de fato, eu não acho minha voz tão bonita assim. Hoje eu acho até mais. No passado eu não gostava realmente da minha voz. Eu percebo isso. Algumas pessoas sentem que expressam que tem a voz estridente, a voz fina, e gostariam de engrossar. Obviamente, aí tudo muito entre aspas. Então, você trouxe duas questões importantíssimas. Primeiro, eu vou pontuar que sua voz é linda. Trate de gostar mais dela. Essa voz é incrível. Esse tesouro vocal. Poxa, a minha não é não? Só de Fred? Também, Fred. Claro, Fred. Tá, a sua sempre. Eu já ia dizer, eu acho ela tão bacana, mas já que você gosto. Disse aí... Gosto muito da sua voz também, Fred. Dos três aqui. Porque ela falou três, porque a gente tem mais um convidado aqui que ele não está aparecendo, a voz dele, mas dá um oi aí, Yannis. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Yannis. Que é isso? Yannis é que tá cuidando aí. Yannis que tá cuidando de toda essa gravação, edição, né? Então ele deu como diria Zé Bonitinho, deu um tostão da sua voz. É quase um desperdício essa voz não estar participando aqui ativamente do nosso podcast. Então vamos lá, quando coloca essa questão de achar a voz estridente, quando a gente tem essa percepção da sobreposição do som, geralmente a tendência é achar que ela é mais fina ou mais aguda ou mais estridente, justamente porque nessa sobreposição, esse som interno, ele deixa ela mais grave. Então para nós, o som que a gente escuta, ele tem um componente mais grave. E quando a gente escuta essa via aérea, esse componente grave não está presente
presente. Por isso a sensação de perceber a voz mais fina. Dificilmente alguém vai falar que eu acho a minha voz tão fina e quando eu me escuto eu vejo que ela é grave. A voz é sempre mais fina ou mais aguda nessa percepção. E tem vários exercícios, cada caso é um caso. Então tem exercícios que a gente trabalha com a própria questão da articulação, mobilidade da laringe. A gente sabe que a laringe ela faz um exercício também. Se você puder experimentar aí agora, fazer um test drive, quando a gente faz o som do I bem grave, assim ela desce. Agora a gente vai experimentar do grave pro agudo. Vocês perceberam aí um elevadorzinho na região da laringe? Então, isso é exercício. Quando a gente tem exercício para trabalhar isso de forma confortável, porque se fizermos um esforço muito grande para chegar naquele tom grave, para alcançar aquela voz mais grave, podemos forçar também. Então, tudo na medida do conforto, da forma que é saudável, mas existem várias estratégias, vários exercícios, e eu costumo ponderar que tem muito a ver com a personalidade. Não tem como a gente trabalhar questões de voz que não estão em afinidade com a personalidade daquela pessoa. E exercícios ajudam bastante. A gente fala que o tom grave, ele costuma transmitir mais credibilidade também. De fato, é algo que as pessoas procuram bastante e os resultados são muito, muito incríveis. Assim, sou suspeita para falar, mas tem resultados incríveis, tem exercícios sim, mas todos partem desse pressuposto da autoobservação, do autoconhecimento. É importantíssimo se escutar, identificar o que você quer trabalhar ali na voz. Então, se é estridente, o que está acontecendo? Será que está falando muito alto também? Que às vezes eleva o volume e tende a ir para o mais agudo também. Então, trabalhar e até a própria questão da intensidade, desse volume da voz. Tudo isso vai fazer um conjunto. Legal, Valéria. Eu achei isso, Sérgio, muito legal. E aí, quando você falou ali, Val, do grave, do agudo, eu queria saber uma coisa sobre essa questão da gente cuidar para não ser monótono ou monotom. Né, essa questão de inflexão, a importância disso na hora que você está comunicando. Seja um vendedor na hora de enaltecer uma proposta ou a proposta de valor, aquilo que é mais importante, seja no fechamento de um contrato. Qual a importância disso e como se dá esse trabalho de inflexão, de impostação de voz, a importância disso? Quando você coloca essa questão do monotom, é justamente isso. De repente, eu posso ter um tom grave, mas se eu falo aqui nessa mesma região e eu vou repetindo, não faço uma inflexão, fico um pouco chato. Como eu posso também ter uma voz muito aguda, se eu ficar repetindo também não, vai ser legal e vai ser chato. Ou seja, geralmente não está tão ligado ao tom, também faz parte o tom, mas é importante observar a velocidade de fala, o ritmo e justamente essas inflexões, onde a gente coloca ênfase. Muitas pessoas costumam associar a ênfase com falar mais alto, eu dei mais ênfase aqui, e a ênfase, ela pode ser trabalhada numa pausa, ela pode ser trabalhada num prolongamento, ela pode ser trabalhada diminuindo o tom de voz. Então, temos vários recursos que a gente chama da psicodinâmica vocal, que vai envolver a sua intenção comunicativa. A nossa intenção, ela vai modular muito para que não fique monótono, para que a gente possa passar a nossa mensagem com a emoção que gostaríamos de passar e de acordo com cada situação. Eu costumo falar que a gente tem o look do dia para roupas, temos também o look da fala para nossa comunicação. A voz do dia. A voz do dia, a voz do momento, né, Valéria? Exatamente, Isso a voz do momento. Cada momento requer um cuidado ou um preparo, uma intenção que vai ali de acordo com ele. Intenção diz muito, nada de falar no piloto automático. Sai do piloto automático. E é fundamental, Fred, sobre a ótica da oratória, essas variações que a Valéria comentou aqui é o que vai realmente captar a atenção da plateia. Porque do ponto de vista da comunicação, é muito legal quando tem quebras de expectativas. Quando é previsível, as pessoas já sabem o que vai acontecer, já sabem o tom da voz que vai ficar, aquilo causa desinteresse, por isso as pessoas naturalmente se desconectam. E para prender essa atenção, para quebrar expectativas, é necessário fazer variações. Uma hora falar um pouco mais rápido e de repente para e fala um pouco mais lentamente, pode falar mais alto e também bem baixinho. Como a Valéria falou, existem várias formas de dar ênfase. Lentificações é uma que eu adoro. Certinho, Valéria? Perfeito, perfeito. E as entonações também é um aspecto importante, né, Valéria? A mesma frase ela pode ser interpretada de maneira completamente diferente pela nossa entonação de voz. Exatamente. A gente tem exemplos clássicos, por exemplo. O dólar subiu 30% nesse ano. O dólar subiu 30% nesse ano.
Soa diferente, Fred? Soa diferente. O ruim é que o dólar subiu nas duas situações, mas soa bem diferente. Exatamente. É comum a gente escutar muitas vezes a pessoa falando, não foi o que ele falou, foi da forma que falou. Então, isso a gente vê muito na questão dos conflitos, Clássica. Principalmente. Você fala uma coisa, pode passar. E a pessoa, nossa, não precisa ser mal educado. Não, eu fui bem educado, eu disse que você pode passar, mas esse pode passar não foi, né? Foi quase xingando a pessoa. Recentemente eu vi até um meme na internet falando assim, quando a pessoa está com raiva, irritada, ela fala assim, com licença, na hora de passar, fica mais educado. Então, às vezes tem isso, quando a gente está irritado, às vezes a gente, com licença, posso pegar isso aqui até para segurar um pouquinho da raiva. Eu costumo usar muito uma frase nos atendimentos, que é essa, veja quem chegou para jantar. Aí eu falo assim, você vai imaginar que chegou aquela pessoa que você não queria ver. A última pessoa que você queria ver nesse momento chegou para jantar. Como é que você vai dizer essa frase? Veja quem chegou para jantar. A articulação quase não acontece, a gente quase não mexe a boca, né? Não tá entusiasmado. Agora imagine que chegou o seu artista favorito, que você gosta muito, foi jantar com você. Como é que você vai dizer, veja quem chegou para jantar? A articulação abre, o sorriso vem junto. Então olha como isso é incrível. Na Vox, Valéria, a gente usa uma frase que é, hoje tem aula sobre modulação de voz. E aí a pessoa vai fazendo ela de, adoro modulação de voz. E ela vai, hoje tem aula sobre modulação de voz. Perfeito. E aí tem uma que a pessoa não gosta. Hoje temos aula sobre modulação de voz. E tem a indiferente, que é só uma notícia. Hoje teremos aula sobre modulação de voz. E aí não expressa tanta emoção. Ou seja, a entonação ela vai expressar, no fundo, emoções e sentimentos. Não é isso, Valéria? Isso, exatamente. E isso é muito importante, né, no nosso dia a dia, né? Você que está nos ouvindo aí. Por exemplo, hoje eu passei por uma situação, eu fui num consultório pegar um exame, e aí para você subir para o consultório, você tem que botar lá o seu documento em um leitor. E aí a pessoa por trás do vidro lá de proteção dizia assim, coloca voltado para cima. Aí eu olhava assim, eu não sabia se era o para cima que estava lá, se era qual é o para cima da minha carteira. 3 vezes eu não entendi. Aí a mulher saiu, pegou na minha carteira e disse assim, ó. Eu falei, olha, só o seguinte, ok, só quero lhe dizer que comunicação é o que a gente entende, não é o que você fala. Ok, agora eu entendi, me desculpe que eu não estava entendendo. Agora, será que você não poderia ter comunicado de uma maneira melhor? E outra, você saiu daí, você entrou na minha área, né, de proximidade, sem pedir licença, pegou o documento, mostrou, aí ela pediu desculpa depois, né? Então, assim, essas coisas no dia a dia, né, são muito importantes. E saber como usar em cada momento para aquela comunicação, ela não ser percebida, como a Valéria falou, até como uma afronta, é algo agressiva. E aí você sai da comunicação, né? Por exemplo, na Disney, eles têm lá uns pontos que são os pontos chaves, né? Que tem que acontecer em cada experiência do convidado. E em primeiro lugar é segurança, certo? Então tem lá cortesia, show e eficácia, os 4 principais. Quando é uma coisa de segurança, ninguém sai. Pessoal, com licença, olha, vamos devagar por aqui. Bora. Por quê? Porque é algo que tem vida. Comando. Imagina, olha, gente, vamos por aqui. E o negócio pegando fogo e você tendo que... Então, esse negócio de saber, seja através de modulação, seja através do grave, do agudo, isso também é muito importante, né? E isso a gente aprende a usar com a fonoaudióloga e aprende também lá na Vox, né? Total, Fred. É a mesma... Se retire, dá completamente, né? Um é um pedido, o outro é uma determinação, uma ordem. Tá. E Valéria, muita gente que se considera mais tímida, mais introvertida, costuma dizer, eu falo para dentro, eu tenho uma voz bem baixinha. Qual a correlação existe sobre a sua visão desta questão da timidez, introversão e a voz? Interessante essa tríade. Bom, eu gosto sempre daquela conversa, eu acho sempre importante conversar e descobrir o que está associado com essa voz para dentro. Eu sempre pergunto, mas o que é uma voz para dentro? Eu gosto de ir desvendando. Às vezes, o não se posicionar por timidez ou vergonha, então não quer posicionar aquela voz no ambiente, ela vai ficar para dentro. E é observar, tem alguma questão na articulação, vamos explorar essa articulação, descobrir a sua voz, perceba ela aqui no exercício, né? Não fala aquela prática mais intimista, que ainda não está todo mundo vendo, mas é importante depois de um treino praticar também com o público, seja o público em casa, seja o público do trabalho, e aí são vários públicos, não precisa ser necessariamente uma plateia, mas às vezes eu vejo que isso está muito relacionado até com questões lá da infância, sabe? Quando alguém fala assim, fica quieto,
silêncio, como se ficar quieto fosse um precedente de boas maneiras. Olha, a gente vai na casa de alguém, mas não abre a boca, não quero ouvir um pio. Então, quais são essas orientações? Típico de uma mãe mineira brava, hein? De uma mãe mineira brava, não quero ouvir um pito. Então, o que isso, né, remete? Às vezes a gente vai buscando, eu lembro que minha mãe falava muito isso comigo, ou então alguém. Então, às vezes a gente relaciona o falar com estar sendo mal educado, estar invadindo o espaço do outro, quando na verdade é a nossa posição, a nossa postura. Então, são várias questões envolvidas. Eu acho muito interessante sempre conversar. E, claro, a gente tem várias técnicas, exercícios, mas cada caso é um caso, e às vezes aquela técnica que funcionou com uma pessoa tímida pode não funcionar com a outra, justamente porque tem questões lá atrás que ainda estão presentes na vida dela. E é sempre legal a gente conversar sobre isso. Você que está ouvindo aí, vai refletindo também, já pega carona aí com a nossa conversa e observe se em algum momento teve alguma fala que reprimia a sua para que você não se expressasse, mas hoje em dia já não tem mais. Então é buscar os caminhos para vencer. E claro, isso tem que ser uma escolha interna, uma decisão interna. Muitas vezes vem para mim assim, adolescentes, porque a família quer que aumente o tom de voz, mas tem que ser o adolescente, tem que ser a pessoa. Nunca é um terceiro que vai convencer. E realmente a questão da timidez, quando vai se descobrindo, se ouvindo melhor, entendendo o que quer falar, qual o propósito, né, Fred? A gente fala tanto do propósito. Isso. Então, quando a gente se comunica, a gente tem propósito. O que é o propósito? Você está à vontade naquilo que você está falando? Gosta, se sente bem? Você precisa falar isso por quê? Qual o motivo? Isso acaba despertando ali aquela vontade. Opa, é isso que eu vou falar. Gostei. Aqui eu me enxergo, aqui eu me identifico. Eu falo que é um quebra-cabeças. A gente vai juntando essas pecinhas, mas no olhar da fono, principalmente a parte da articulação. Esse falar para dentro, muitas vezes está ligado a uma articulação um pouco explorada. Às vezes aquela pessoa que mastiga rápido demais, por exemplo, tem uma mastigação acelerada. E o falar baixo também se enquadra nesse conceito de falar para dentro ou são coisas diferentes? Pode ter diferença. Eu posso falar baixo e ter uma boa articulação, mas eu estou falando baixo. Não necessariamente o baixo vai ser mal articulado. Então tem a ver até com a questão da postura. Deixa eu falar baixo, porque eu quero que as pessoas me percebam, vão ter que abaixar o tom de voz para escutar eu falando. Pode ter uma estratégia envolvida, ou mesmo a questão da personalidade, de falar mais baixo, que o ambiente se adeque para que ela possa falar. Mas também temos exercícios para ganhar esses harmônicos, é o que a gente chama de projeção da fala. A gente fala, né, muito disso, né? Como projetar a voz. Esse projetar, ou seja, a voz ocupar o ambiente. E tudo depende também, né? Como você falou, tem o propósito. Por exemplo, eu fiz teatro na escola, então lá a gente aprende a projetar para ser ouvido lá atrás, por exemplo, sem prejudicar a voz. Agora, tem uma coisa que você falou aí que eu acho muito interessante em relação a essa questão, que tem a ver com a segurança do que se fala, que muitas vezes a timidez pode estar ligada a isso. Para você falar, ou seja, a sua voz, tem a ver também com você ouvir a voz interior, ou seja, você encontrar a sua vocação, né? E aí, na hora que você olha para dentro, poxa, essa é a minha área, esse é meu lugar de fala, isso aqui eu sei falar, esse aqui eu gosto de falar. Você vai conseguindo desenvolver uma confiança maior para falar. E aí, além disso, você traz outros elementos. E aí eu aprendi com a minha amiga baiana também, Renata Martorelli, da Pontos Diversos, que ela fala 3 aspectos que são importantes na hora que a gente vai se colocar, por exemplo, em uma reunião. Além desse aspecto que eu acabei de falar, né, de a gente estar ali naquele ambiente que a gente se sente seguro na temática e a gente estudar para ter mais segurança e confiança, tem a questão do sim, se posicione, que é o seu ato político, né? Se colocar, se você concorda, não concorda, o que é que você acha e tal. Esse posicionamento precisa ser didático, né? Então você cuidar da didática para que as pessoas compreendam o seu ponto de vista. E o terceiro, esse posicionamento precisa ser amoroso, precisa ser não para derrubar ninguém, não precisa ser para vencer um debate, mas para abrir um diálogo, onde haja concórdia, coração falando com coração e abrindo para que a gente possa chegar ou não a um ponto comum, mas de uma maneira amorosa, né? Então esses aspectos também são importantes na hora de falar, para que a fala venha como um instrumento de união e não de polarização. Complementando aí o que vocês falaram, a nossa voz, ela é a nossa identidade sonora. A gente tem a impressão digital ali na nossa identidade, e a voz é a nossa identidade sonora. Não existe voz igual. Eu acho importantíssimo pontuar isso. Quando eu falo do tesouro vocal, gente, é um tesouro mesmo. Você
Quando a gente faz a análise acústica da voz, por exemplo, um imitador do Silvio Santos, ele vai imitar, mas nunca, jamais será igual quando você sobrepõe. Por isso tem a perícia que a gente faz na área forense, perícia vocal, para identificar em questões de crime e tudo mais. É impossível uma voz ser igual a outra. Realmente é única. Então, cuide, né, bem do seu tesouro vocal aí, porque é algo único. É a nossa identidade sonora. Ninguém tem igual. Podem imitar. Ficar parecido, mas igual, não existe, não tem. Eu vejo a fala como exatamente a nossa interface com o mundo, nossa interface do nosso mundo interno, os nossos pensamentos, convicções e crenças, com a externalização disso e essa interface com o mundo real, com as outras pessoas. E nesse contexto, Fred, que você comenta aí do se colocar como ato político numa reunião, eu volto aqui um passo atrás quando você falava a respeito da Disney e da diferença do tom de voz. Numa reunião, numa situação mais conflituosa, é extremamente necessário a gente abaixar o nosso tom de voz, principalmente para quem tem um tom de voz mais alto, como o meu, naturalmente, para você não ser interpretado como alguém que está com agressividade, ou mesmo para que você não demonstre agressividade, mesmo sem estar querendo ser. E dependendo do contexto, isso vai soar de maneira negativa. Eu sempre me policio nesses momentos para falar mais baixo e mais pausado. E ainda mais, né? Você fala mais rápido, você fala mais alto e você fala sem pensar, o que é pior ainda. Então você vai falar com o fígado e não com o coração e com o cérebro. Tem uma frase que eu vi no aeroporto em Nova York, na última viagem que eu fiz, que é assim: antes de falar, pense. Antes de pensar, leia. Legal. Bacana demais. Pessoal, o papo tá muito massa, tá tão bacana que a gente vai ter que dividir este episódio em 2. Então a gente termina este aqui e semana que vem você vê a continuação desse papo muito bacana, falando sobre a minha, a sua, a nossa voz, com o Sérgio da Vox to You, Valéria e eu, essa pessoa que nos fala. Até o próximo episódio. It sound right, boy.